a proteção do Altíssimo, porque apesar do Estado ser laico, nós somos católicos. Então, vamos aprovar a ata da sessão ordinária anterior. Antes de tudo, o meu boa tarde especial aos colegas Inácio, Tacílio e Ana Cleide. Também referência à doutora Jane Meire, com que eu trabalhei alguns anos atrás, você está do mesmo jeito, graças a Deus. E doutor Victor Esteves. Bem, alguma coisa a acrescentar na ata? Podemos aprovar, desembargador Inácio? Pela aprovação, Excelência. Pela aprovação. Ok. Aprovada a ata ordinária da sessão número 8. Vamos, então, aos processos com pedido de vista, é isso? Aliás, de preferência. Sustentação oral, eu acho que começa comigo mesmo. E aí eu indico e chamo o processo 02014-89-2020.8.06.1000 ao contrário. Com apelação civil, Companhia Energética do Estado do Ceará, contendo versus o município de Fortaleza. Aqui, eu acho que é o doutor Anchieta Guerreiro Chaves Júnior. Vossa Excelência, então, tem o prazo regimental, mas eu pergunto se dispensa, antes de tudo, a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Boa tarde, desembargador Durval, relator, e hoje presidente. Boa tarde aos demais desembargadores, doutor Inácio, doutora Cleide, doutor Tarcílio, boa tarde, doutora Jane Meire, boa tarde, doutor Victor. Doutor Victor, assim como a doutora Jane Meire, eu já vi muitas sessões, né, doutora Nayana, de forma virtual, e hoje estou vendo os senhores aqui e a senhora bem perto. Antes de começar, eu gostaria que a doutora Nayana transmitisse para a nossa presidente Lisete um voto de pronta recuperação. Ela não veio hoje por algum problema de saúde, mas espero que ela esteja bem e esteja de volta na próxima segunda-feira. O desembargador, eu vou aqui tentar contar uma história bem breve para o senhor, né? Para não tomar muito tempo, contribuir aqui com a sessão. Se trata de 3 apelações, tanto uma apelação da distribuidora de energia elétrica, quanto uma apelação do escritório de advocacia, quanto uma apelação do município. Nesse processo que o senhor indicou, basicamente uma ação na qual nós ofertamos uma garantia de forma antecipada a uma futura execução fiscal. Essa garantia foi apresentada lá em 2020. O principal objetivo lá na oportunidade era fazer com que a regularidade fiscal do contribuinte ela fosse mantida, tendo em vista que o município ele tem até 5 anos para ajuizar a respectiva execução fiscal, contado ali do fim do processo administrativo. Hoje nós estamos em 2024, doutor Durval, e ainda não existe execução fiscal. Ainda não existe execução fiscal. Se essa ação não tivesse sido ajuizada, até hoje a empresa, o contribuinte, estava sem regularidade fiscal. Então, isso demonstra a importância do ajuizamento desse tipo de ação contra um ente, no caso a Fazenda Pública Municipal, que, infelizmente, não aceita a garantia, seguro-garantia. Eles resistem, apesar de estar na lei, a uma resistência diária, e nesse caso, a liminar foi alvo de agravo de instrumento, que foi relatada pelo desembargador Teodoro, que hoje está no STJ, e o município, não satisfeito, ele contestou a ação, apresentando inclusive uma impugnação ao valor da causa, porque ele não
já não satisfeito em não aceitar a garantia superior ao débito, ele impugna o valor da causa e resiste de todas as formas possíveis ao seu aceite. A sentença julgou procedente a ação, entretanto, não condenou o município, que é o réu do processo, em pagamento de despesas processuais, por exemplo, as custas processuais, muito menos em honorários advocatícios. Então, a empresa autora, ela apresenta o seu recurso de apelação para obter a condenação do réu nas despesas processuais. A sociedade de advogados, que representa a autora, busca a condenação do município nos honorários advocatícios. E, no caso, a Fazenda Municipal, ela quer exatamente a posição contrária, que ela deseja reverter a decisão que aceitou a garantia, e foi por isso, doutor Durval, que eu fiz o detalhamento de explicar para Vossa Excelência e para todos os demais julgadores, que até hoje, 4 anos após a ajuizamento da ação, a Prefeitura de Fortaleza não ajuizou a execução fiscal de um valor relevante, e ela não ajuizou. Então, isso demonstra, conforme eu tenho explicado, a importância da sentença, apenas com essa correção no dispositivo relacionado à condenação em despesas processuais e em honorários advocatícios. Nos memoriais que eu apresentei, eu cito alguns precedentes, cito até uma decisão do desembargador Inácio, quando o desembargador Inácio compunha a terceira Câmara de Direito Público, que seria o processo 011, 016, 6717, deu procedência a uma apelação muito parecida, só tinha outro ente, era o Estado do Ceará, fazia parte do polo do processo. Citei também a decisão do Dr. Raimundo Nonato, citei precedente do STJ, e dessa forma eu encerro a minha sustentação pedindo o provimento dos recursos da distribuidora, que é o contribuinte, e da sociedade de advogados, bem como pedindo que a apelação do município tenha seu provimento negado. Muito obrigado. Ok, eu agradeço ao nobre advogado e vou antecipar, vou abrir. Não, eu vou só entrar aqui, que eu não consegui, vou apagar aqui, porque eu entrei. Eu vou entrar no PJE, se é PJE. Pois bem, eu ouvi atentamente a defesa do nobre advogado. Na verdade, o recurso ele está sendo conhecido e desprovido. Na verdade, eu estou conhecendo parcialmente. Eu vou só abrir aqui, que eu não tinha conseguido, só um momento. 707, 191, 763, 53. Eu estava aqui, juntei aqui com um bocado de coisas. JE. Ok. Entrando. Então, vou por lá. Volto lá. Aqui, mulher. Não, aqui. Não, aqui, ó. Ok. Como eu estava dizendo, são ações cíveis, apelação cautelar fiscal, oferecimento de caução, e aí eu estou admitindo, não é?
Esse calção foi dado para essa execução fiscal, viu, Ana? Foi dado como uma apólice de seguro. A jurisprudência admite, não é? Porque há o princípio também, desembargador Inácio, da menor onerosidade ao devedor, não é? Aí está também pedindo a condenação da Fazenda em honorário de advocacia. É inadmissível porque trata-se, desembargador Tarcísio, de uma cautelar, não é? De modo que a natureza jurídica da cautelar, ela não tem essa autonomia, não é uma ação autônoma, não é? Então, aí eu marco a fixação, né? A não fixação de honorários contra qualquer das partes, de modo que eu estou, com relação aos recursos, conhecendo e desprovendo-os. Enfim, toda a argumentação está aqui, incerta, não é? Há também um lastro muito grande da jurisprudência do STJ, né? No sentido que a ação decidida nessa ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual, não é? De modo que se afasta definitivamente a verba honorária. Desembargador Inácio. Acompanho, Vossa Excelência. Vai ter acompanhado provisoriamente. Perfeito. Cadê a nossa cola aqui? Depois do desembargador Inácio, desembargador Tarcísio, como vota? Acompanho Vossa Excelência com os cumprimentos ao doutor Anchieta Guerreiro. E aí, vai para Ana? Não. Ok. Então, já foi proferido, né? Recurso conhecido e desprovido. Mais uma vez, as minhas homenagens aos advogados, ao advogado, no caso. Aqui foi total, que eu tinha lido em parte. E às vezes é o seguinte, deixa eu explicar bem direitinho, não sei se você domina bem o PGJ, às vezes a gente faz do PGJ e quer corrigir, não consegue. Dois. Nada de costa, ainda chega do outro lado. Ok. Então, doutora, esse copo é seu? Não. É porque, olha, deixa eu dizer, Eu sei. não, eu anexo tudo. Toma, acabo tomando. O nada foi trair, eu não entendi também. Acabo tomando água de todo mundo. Na sequência, qual seria? Eu acho que é da O resultado conhecido e desprovido. O recurso do promovido, e aí sim, pelo conhecimento parcial do recurso do promovente, não é isso? O resultado. Eu só joguei os fundamentos, e aí na sequência, quem é? Da quinta? É o 54. Então, 54, qual se viu? Sim, daqui, né? Deixa eu ver o que é que eu sou melhor. Vamos lá. 54. O advogado se encontra. 54. Na pauta, né? Ok, aqui. Então, a doutora Ana Cleide, a relatora. Então, eu vou indicar o processo. É o processo 055-029-2021.8.06.0064. Francisco Deusinho de Oliveira Filho e outros, versus Ministério Público do Estado de Ceará. Então, eu passo a palavra à desembargadora, substituindo o desembargador Chimenez, vai ser desembargadora, a Ana Cleide, por favor. Boa tarde. Esse tem a sustentação oral, né? Pergunte se ele
Recusa Você a leitura. dispensa o relatório? Sim. Ok. Então, tem 15 minutos? Isso. 15 minutos, por favor. Boa tarde, desembargadores. Boa tarde. Cumprimento ao desembargador presidente da Câmara, desembargador Durval Aires, a desembargadora relatora, Ana Cleide, o desembargador Inácio, o desembargador Tacílio, Quando vem assim, e a representante do Ministério Público, ao defensor, e aos demais colegas presentes e todos os seguidores. Excelência, esse processo é um procedimento de natureza de condenações gravíssimas. Aqui, de início, antes de chegar ao cerne que eu quero expor, e a Vossa Excelência, quero lhe dizer que a nova lei de probidade, como Vossa Excelência sabe muito bem mais do que eu tenho certeza disso, ela trouxe as regras específicas, o dom específico para condenações. No caso aqui em tela, além de não ter havido o procedimento observado na origem, a lei de improbidade, ela praticamente pegou e foi tributada toda sobre meus constituintes, assim, conforme verá a gravidade das sanções que lhe foram impostas. Pois bem, como é que se iniciou esse caso? Aqui é uma ação de improbidade administrativa que foi manejada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, lá em Calcaia. Na época, o senhor Francisco Euzinho de Oliveira Filho era secretário de Saúde, que foi do período de abril de 2014 a maio de 2016. Nesse período que ele foi gestor da pasta da saúde, no último mês da pasta, o Ministério Público recebeu notícia de que haveria funcionários na pasta que estariam lotados, mas não teria compensação contra a prestação de serviço. Daí, o Ministério Público instaurou um inquérito civil público e consignou que, em razão disso, constatou que, de fato, só 2 dos servidores trabalhariam e 4 não. Quem seriam os servidores? Seria Renata Rocha Tavares, que teria trabalhado, teria sido nomeado como cargo comissionado do diretor de recursos humanos, Rômulo Rocha Tavares, Ronaldo Rocha Tavares, Maria Toma Rocha Tavares e Raquel Rocha Tavares. Então, esses servidores aqui, o Ministério disse que, quando instaurou o inquérito civil público, constatou que somente Renata Rocha Tavares e Ronaldo Rocha Tavares trabalhariam e os demais teriam recebido sem a devida contraprestação do serviço. Pois bem, aí o Ministério Público ajuizou a demanda contra eles, tributando eles ao empréstimo administrativa e enriquecimento nisso, e ressarcimento ao erário, pediu suspensão de direitos políticos e tudo isso nessa linha. O que acontece? Tudo fundado no inquérito civil público, que foi instaurado lá. Aí, uma vez feito tendo adentrado com a ação, veio a notificação, foi feita a contestação. E quero deixar logo registrado de passagem. Foi o único direito de defesa que nós tivemos foi uma contestação na ação de improbidade administrativa, de natureza tão grave. Aí, quais foram as condenações? A gravidade aqui das condenações. Julgo procedente pedido da ação para condenar Raquel Rocha Tavares a restituir os valores acrescidos licitamente ao patrimônio, quais seja 119 mil, e a multa civil no mesmo valor, 119 mil, suspensão do direito político por 8 anos, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público por 10 anos e dano moral coletivo por 5 mil. Ou seja, todas as sanções, sem nenhum critério, foram tributadas. E o que foi mais grave é que no procedimento, como todos sabemos, o inquérito civil público ele é equiparado ao inquérito policial, ele é feito sem o contraditório, realizado pela autoridade pública, que é o Ministério Público, escuta as pessoas, colhe documentos e ali colhe elementos suficientes para ofertar a ação que entender pertinente, no caso a improbidade. Quando ele ofertou a denúncia que nós contestamos, eu peguei só um exemplo aqui de uma das condenações de um dos réus, para não ficar repetindo, são semelhantes, com algumas poucas diferenças. Aí, quando veio para nós fazer a nossa defesa, aí nós alegamos o quê? Que a possibilidade de se fazer uma transação, e o Ministério Público aceitaria uma transação,
não foi observado. Foi também verificamos a ausência da individualização das condutas de ato de improbidade administrativa e, no caso, a extinção do feito de resolução do mérito. E no mérito defendemos o quê? Que os serviços foram efetivamente prestados e de forma eficiente, pois as provas colhidas deram conta da execução do serviço, além da ausência de ilícito e dolo específico. Portanto, não existiu prejuízo erário, reclamando, portanto, em procedência da ação de forma subsidiária. Aí, passar dessas fases, chama a atenção para a seguinte fase. Se passar dessas fases, nós aguardávamos um despacho de especificação de provas, em razão da complexidade da causa e de ter sido colhido todas as informações do inquérito civil público em que não houve contraditório. Nós tivemos direito de defesa. Nós esperávamos um contraditório judicial, juntar provas, arrolar testemunhas para comprovar que efetivamente o direito foi prestado. Daí a magistrada, ao invés de fazer isso, ela anunciou o julgamento da lide. Entendeu? Que já estavam aptos para o julgamento e anunciou o julgamento da lide. Até que é permitido, sim, se o juiz entende que o processo está maduro para julgamento, fazer o anúncio dele é uma medida que é plausível, admitida em direito. Sucede que, quando fez o anúncio do julgamento da lide, só o fez para o Ministério Público. Por quê? Porque intimou-se tão somente o Ministério Público. Nós, advogados, não fomos intimados desse despacho de anúncio de julgamento antecipado da lide. Nós só viemos tomar conhecimento que tinha sido anunciado o julgamento da lide quando foi proferida a sentença nos autos, porque nós fomos intimados da sentença sem a. Daí, Excelência, na apelação, nós levantamos essa nulidade, dizendo que o processo é nulo, que ele cessou o direito de defesa, que ele antecipou um julgamento tão somente para o Ministério Público, porque não houve paridade de armas, houve um julgamento de surpresa que não nos atendeu, não nos deu o direito mínimo de defesa, porque nosso direito de defesa ficou hoje restrito a duas coisas, a uma contestação e uma apelação. O restante, nós não tivemos direito. E com base nisso, certo? Então, quer dizer, com base nisso aqui, os entendimentos da casa, eu levo para o entendimento classificado dos tribunais. Isso aqui é, inclusive, dos desembargadores, que era o relator aqui, que a doutora Excelentíssima Ana Cleide está substituindo, tem um entendimento dele aqui, dos desembargadores aqui, que traz muito bem a questão. Eu vou ler aqui um trechinho do desembargador aqui, Chimenez. O magistrado da COR dispensou a fase de produção de provas por entender desnecessária. Contudo, não comunicou às partes da sua intenção de julgar antecipadamente o mérito da demanda, o que corrobora a alegação de cerceamento e defesa, pois o desfecho por meio da sentença recorrida sobreveio como veredito de surpresa às partes. Então, foi isso que aconteceu, igualzinho tem os casos já julgados, como no STJ tem, eu também já coloquei aqui no meu memorial que eu forneci para Vossa Excelência, e também lá na apelação tem outros julgados. Fica claro o erro improcedente na repentina supressão dos fatos probatórios. Nessa linha, o princípio da cooperação processual impõe que um magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento julgando precedente a lide, o que não ocorreu no caso em tela. Excelência, como eu frisei e repiso, de fato, ele antecipou o julgamento. Ele antecipou tão somente para o MP, não antecipou para nós, deu um tratamento totalmente diferenciado, com julgamento de surpresa, e não observou o devido processo legal, colorado contraditório e ampla defesa. Por essa razão, é que nós viemos aqui requerer que esse processo seja nulo, bem como devolva a instância inferior para que se proceda dê início ao novo procedimento lá da nulidade. Tendo em vista que o certo, no meu humilde entender de advogado, na minha pouca experiência, é de que devia dar um despacho de especificação de prova, ou, se não for nesse sentido, o despacho deveria ser negando as provas que nós pedimos contestação. Tendo em vista que, como eu já falei, vou repetir mais uma vez, trata de um inquérito de uma condenação baseada exclusivamente no inquérito civil público, que não tivemos direito de defesa de no tempo, na formação do inquérito, na captação dos seus elementos, e não tivemos direito de defesa no processo. Só temos tão somente uma contestação, uma escrita, sem podermos debater judicialmente, o melhor, para saber se o serviço foi ou não prestado. Nesse sentido, eu trouxe aqui, pelo que se extrai dos autos, desembargadora, não se prosseguiu justamente o trâmite processual. Simplesmente achou por bem sancionar os demandados da forma mais severa possível, sem lhes garantir o direito de defesa.
Enfim, enquanto magistrado, os promovidos neste processo, de natureza tão grave, com sanções tão severas, lhes aplicadas, só tiveram de apresentar uma contestação e o processo de apelo. Nós só tivemos direito a isso. Um processo em que hoje o vice-prefeito de Calcaia está por 10 anos inelegível, perda da sua função pública de vice-prefeito, multa civil, dano coletivo e indenizações. E além de não poder contratar com o poder público, ele por 5 anos e os outros por 10 anos. Então, excelência, esclarecer esses esclarecimentos. Demonstrada a nulidade aqui, juntamente, somado ao fato que era um inquérito civil público, eu rogo Vossa Excelência que conheça dessa preliminar para que declare nulo esse processo, retornando ao status ATSACO antes da sentença, e bem como determine que o magistrado da COR deu um despacho de fiscalização de provas, tendo que nós rolamos testemunhas lá na contestação. Nós temos lá 4 testemunhas roladas, quando se pescasse, nós iríamos rolar mais gente, e se fosse possível, ia pedir para colher documentos, porque com a saída do Deusinho lá da prefeitura, com a vinda do novo prefeito, ele também teve dificuldade para pegar documentos, porque o que entrou era adversário dele, não teve todo o aparato ali para trazer mais documentos nos autos e trazer a testemunha para mostrar que os civis, de fato, foram efetivamente prestados. Então, excelência, agradeço. Essa é a minha súplica e tenham todos boa tarde. Aguardo o conhecimento e provimento do apelo. Boa tarde. Então, depois da defesa do Dr. Cícero Charles, eu passo novamente a palavra à relatora. Desembargadores, obrigado pela sustentação oral. Dr. Cícero, realmente tivemos muita modificação em relação à lei de improbidade, uma lei nova que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu o que era ou não constitucional a partir dessas alterações que aconteceram na lei antiga, né, em relação à improbidade administrativa. Entre elas, realmente, houve mudança do procedimento, né? Procedimento todo que era antes feita uma notificação, para depois haver uma defesa, para depois haver uma citação, todo esse procedimento foi modificado, assim como alguns tipos de improbidade também foram extintos, ou então foi agora exigido o dolo específico, né? Nesse caso aqui, de acordo com os autos, realmente houve o despacho da magistrada em relação à antecipação do julgamento, no entanto, não houve a intimação dos denunciados, dos réus, né, que por improbidade na ação. Nesse sentido, também, ela não se ateve a aplicar as inovações da lei nova, né, que é o elemento surpresa que está vedado também pelo CPC. Então, nesse sentido, o apelo foi conhecido e provida a apelação. Eu posso ler a emenda, se quiser. Administrativo, apelação civil, ação de improbidade administrativa, inovações da Lei 14.230/2021, ofensa ao princípio da não surpresa, artigo 10 do CPC, preliminar de cesseamento de defesa acolhida, julgamento antecipado da lite sem prévia intimação das partes, erro improcedendo, sentença nula, apelação conhecida e provida. Volta-se a insurgência recursal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, condenando os réus ora apelantes por atos de improbidade administrativa. Resta evidenciado o erro improcedente do juiz de origem por violar a regra fundamental do processo civil, esculpida no artigo 9º e 10 do CPC, ao não intimar previamente as partes para se pronunciarem sobre a Lei 14.230/2020, que modificou profundamente as regras de direito processual e material previstas na Lei 8.429/92, e sobre os seus efeitos no caso concreto. Há evidente cerceamento de defesa na espécie, pois a judicante singular julgou antecipadamente o processo sem a realização dos expedientes de intimação dos réus acerca do anúncio do julgamento antecipado. Fato que acarreta a desconstituição da sentença e a devolução do processo à origem para se regular processamento. Apelação conhecida e provida. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde. Desembargador Inácio, como vota?
doutora Ana Cleide fixou a partir de qual ato está nulo o processo? A partir da decisão dela de antecipação. A partir do despacho que ela anunciou o julgamento e não houve intimação. Não houve a intimação das partes. Isso fica bem, para que fique bem delineado. Depois não vir a dizer que a nulidade é total. Não. A gente tem que fazer o marco Exatamente. Mesmo porque o Supremo Tribunal Federal diz que essa lei ela se aplica ao momento em que está processualmente o processo. Então, isso eu já vi. Agora, o que me interessa aqui nesse julgamento é o marco da nulidade. Quer dizer que é a partir do anúncio do julgamento que não houve intimação. Exato. O cessamento de defesa. É bem claro isso. É em relação ao cessamento de defesa, que não houve intimação, e nem houve também o elemento de surpresa em relação às alterações da lei nova. Então, se houve o problema se ela não intimou, foi surpresa. Exatamente. Uma coisa inclui a outra. Exatamente. A partir daí, então, ela vai ter que renovar todas essas intimações, se ela quiser julgar antecipadamente. As partes aceitarem ou não. Exatamente. Exatamente. E Exatamente. E aí, então, se ela entender. Também o Ministério Público. Porque também com certeza. Toda a ação. A inovação em relação à legislação, ela aconteceu para ambas as partes, tanto o Ministério Público quanto para os réus. Então, como houve essa modificação, o fator surpresa não poderia existir, já que essas inovações vieram. As modificações do processo civil atual, quando se anuncia o julgamento e não se intima as partes. Sim, até hoje em dia sempre foi. É verdade. Apesar da prova ser estritamente de direito, muitas vezes, o juiz anuncia, mas sim, tem que intimar as partes. Ele fazia muito isso na 17ª possível, né? Anunciava e diz, não, intime, que se a parte contestar... Exato. Acompanha, Vossa Excelência. Porque aí pode, inclusive, haver o agravo do instrumento em relação à prova. Né? Ela poderia, eles poderiam, no caso, ela pode até entender que a prova é suficiente, mas ela tem que decidir intimar, porque aí há o agravo e aí a gente... Aí faça o que quiser, agravo, exato. Acompanho Vossa Excelência nesse aspecto. Também acompanho Vossa Excelência e, então, abraço ao doutor Cícero e, ao mesmo tempo, abraço também à comunidade de Caucaia, né? Caucaia? Conselho de Mombaça. Então, as duas cidades estão de parabéns. Então, dando continuidade, agora indico o processo 30.000.663.8.06. Aí vem uma sequência de 4 zeros, é um agravo de instrumento, André Soares Monteiro e outros. E município de Trairi são as partes. A sustentação oral foi solicitada do doutor Daniel. Já está aí se paramentando. Tinha um relator aqui. Tem um relator. Também, doutora Ana Cleide. Então, nesse sentido, eu já passo a palavra à doutora Ana Cleide, que é a relatora. Doutor Daniel, boa tarde. Boa tarde. O senhor dispensa o relatório? Sim. Pois não, pois a partir desse momento o senhor tem os 15 minutos, por favor. Boa tarde, colega, primeira turma. Muito obrigado a todas e todos. Agradecer aqui na figura do doutor Durval, presidente, hoje. Trago aqui uma discussão sobre um processo que fala de direito urbanístico e ambiental, né? O agravo ele é trazido por uma ação popular impetrada contra o município do Trairi e a Câmara Municipal. O objeto específico são mudanças numa legislação municipal do plano diretor que possibilitaram a expedição de alvarás de construção e licenças para empreendimentos com mais de 4 pavimentos na região litorânea, na beira da praia.
A ação popular tem como objetivo a suspender efetivamente essas autorizações, porque entendemos, na nossa tese, que é trazida ao longo do procedimento, que há uma inconstitucionalidade na modificação normativa realizada nesse município. O plano diretor, para que a turma tenha um entendimento inicial do problema, ele foi aprovado no ano de 2009, pela Lei 460 de 2009. E no ano de 2010 é aprovada a Lei 531, muito rapidamente, para atender um empreendimento que foi instalado nesse município no ano de 2014. Nós temos um processo similar, não dizer idêntico, análogo, na segunda turma, que já foi julgado, inclusive, 0627548848-2015, que trata exatamente sobre essa condição, e esse empreendimento ele foi embargado, esse empreendimento primeiro, em 2014, e até hoje se encontra embargado, faz mais de uma década que ele assim se encontra. Essa nova ação popular ela foi impetrada agora em 2023, porque as licenças foram dadas em 2021, 2022. Houve uma ação civil pública pelo Ministério Público naquele município. Essa ação civil pública foi desistida pelo Ministério Público, que nos causou certa estranheza também. E em 2023 fui procurado para que a gente pudesse entrar com ação popular. E aí a gente trazer exatamente essas mesmas discussões que há mais ou menos uma década e meia se colocam em cima dessa mesma normativa. Pedimos as liminares. O juiz de piso entende que essa liminar ela tratava de avaliar a inconstitucionalidade ante a questão dos alvarás, e nós debatemos que, na verdade, nós queríamos a suspensão dos alvarás para que pudesse, posteriormente, analisando a inconstitucionalidade, saber se poderiam ou não seguir as obras. Esse era o efetivo pedido. E nessa condição, a urgência que traz a gente nesse momento é porque os alvarás foram renovados agora, no ano de 2024. Em janeiro de 2024, deram-se início às obras nesse efetivo local. Só para a turma ter um entendimento, as obras, uma que está embargada pela segunda turma por uma decisão em agravo já efetivamente julgado, dista da outra 750 metros pela praia, ou seja, uma caminhada bem pequenininha, uma situação jurídica muito similar e análoga, e que traz essa condição. O que a gente precisa, o que a gente está sustentando, é de que, para que nós não deixemos que possamos conter mais um grande dano ambiental, porque já existe um empreendimento embargado na beira da praia há mais de 10 anos, esse começa a se construir agora, e a constitucionalidade da norma 510 de 2010 não foi ainda discutida. Já poderia ter sido feito pelo juiz de piso essa discussão, já poderia ter sido resolvido essa situação, mas, porém, até agora a gente não teve nenhum tipo de manifestação sobre essa condição. Isso nos deixa muito preocupados, e importante dessa condição é exatamente não deixar que se perpetue essa situação. E a construção de 4 pavimentos ela foi colocada tecnicamente dentro da lei, não só da lei, mas do instrumento plano diretor do município. Por que isso? Para que protegesse essa praia, no sentido de que ela pudesse ter menos impacto no sentido específico da questão paisagística. Não distante, essa própria área, ela vem sendo ocupada com vários empreendimentos que obedecem à questão dos 2 pavimentos. E nos causa estranheza haver um empreendimento próximo ao que está sendo efetivamente debatido, começando a estabelecer essa nova, continuando usando essa norma antiga, que poderá trazer mais um novo descabo na questão ambiental. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso pleito trazido para cá, e como o direito ambiental é difuso, é coletivo, a gente acaba sempre se preocupando com essas condições para que a gente possa ter a melhor solução em cima disso. E na causa passada, até me causa um pouco de constrangimento, mas a morosidade nos trouxe um negativo elemento de construção que a gente tem. Quem conhece a Praia das Flecheiras sabe que existe um esqueleto à beira da praia, né? Aquele esqueleto parte de mim é orgulho, parte de mim é tristeza, orgulho porque pude, né, parar aquele empreendimento através das decisões aqui do tribunal, e tristeza porque nós acabamos vivendo com esses impactos que muitas vezes acaba que a gente tem que estabelecer essas condições. Então, são essas minhas considerações sobre a perspectiva do projeto, e agradeço a ideia de vocês poderem me ouvir um pouquinho na sustentação. Muito obrigado.
Então, Vossa Excelência pode proferir seu voto. Bom, só para... Muito obrigada pela sua sustentação, doutor Daniel. Eu olhei esse processo mesmo porque eu acho que essas ações ambientais, elas são muito importantes, não só para a gente, mas para os nossos netos, bisnetos, todas as futuras gerações. Se trata de uma ação popular, o juiz da vara da comarca entendeu que não se tratava de procedimento próprio de uma ação popular, porque ele definiu em uma decisão interlocutória que se tratava de procedimento vedado, porque seria a inconstitucionalidade que estava sendo pedida em relação à lei municipal, que autorizou o empreendimento, e, por isso, ao invés de ele extinguir o processo e, com esse argumento, ele usou esse argumento para indeferir a liminar, né? Então, nesse sentido, vendo o erro, né, de procedimento em relação à decisão, eu estou devolvendo para que ele possa, sim, nesse caso, analisar de acordo com a tutela de urgência que precisa ser analisada, com os dois critérios, a probabilidade e o dano, né? O possível dano que pode ocorrer. Então, eu posso ler a emenda nesse sentido. Processual civil, agravo de instrumento em ação popular, antecipação de tutela indeferida, suspensão dos atos administrativos de autorização de obra de construção civil de empreendimento imobiliário no litoral do município de Trairi, alegação de inconstitucionalidade da norma legal local como causa de pedir na ação popular, possibilidade, ausência de apreciação pelo juiz da COR, supressão de instância, reconhecimento da prejudicial a ser dirimida em primeiro grau de jurisdição, recurso conhecido e parcialmente provido, agravo interno prejudicado. Na inicial da ação popular, os autores pleitearam a tutela de urgência para a suspensão dos efeitos dos atos administrativos que autorizavam a obra de engenharia do empreendimento imobiliário Manoá, no município de Trairi, a pretexto de que, baseados em norma legal local e constitucional, porquanto promulgada sem observância do devido processo legislativo. Indeferido o pedido de urgência sob o fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 531/2010 consistiria no pedido principal da ação popular, a impedir a utilização da via eleita como sucedâneo de ações típicas do controle concentrado de constitucionalidade de normas. Ao deixar de exarar a decisão terminativa, o magistrado ACOR, em claro erro em procedendo, limitou-se a denegar a tutela de urgência. Nos limites deste recurso, verifica-se que a inconstitucionalidade da norma municipal não é o pedido em si, mas questão cujo exame é prejudicial ao pedido imediato, verdadeira causa prejudicial. Tal questão, subjacente à análise do pedido de tutela antecipada, não foi enfrentada pelo juiz do ACOR, tendo sido suscitada nessa instância, sem a prévia objetiva manifestação acerca dela, a implicar sua análise nesta sede, óbvia supressão de instância. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, agravo regimental prejudicado. Então, nesse sentido, ele vai ser determinado voltar os autos para que o juiz analise de acordo com o pedido de vocês, realmente, né? A tutela de urgência. Perfeito. Inclusive, na própria decisão do juiz, ele entende que existem fundamentos ao nosso pedido de que a lei possa ser inconstitucional, no próprio dispositivo da sentença. Então, ele vai ter que analisar de acordo com a tutela. Deixa ele se deixa o convencimento dele. Convencimento dele. O que eu não posso é eu decidir por ele. Exatamente. Discutir aqui, né? Discutir aqui. Exatamente. Muito obrigado. Pois então, Eu Inácio. acompanho, né? Depois do que eu disse. Você acompanha? Então, acompanha a relatora? Sim. Eu também acompanho. Acompanho assim, escute só. Mas a grande divergência aí é com relação aos parâmetros, vamos dizer, aos andares, como é que chama? Ao gabarito. Desembargador Duval. Que isso aí volta para o zero.
ver o que é que ele vai fazer, que a vai Constituição fundamentar fala, o né? conhecimento dele. Depois, se alguém estiver insatisfeito, vai voltar para reexaminar. Não adianta a gente pré-julgar, não é? Ou ele pode até entender que realmente problema não é dele. caso Não de cabe, não é não caso de cabe a nós advogar e extinguir o emitir juízo de processo. valor Não. se ele não É. decidiu coisa. Perfeito. É, Eu voto com a relatora em todo sentido. Uma coisa né? importante Sim. é que ele não extinguiu, recebeu das outras partes e não se manifesta nessa condição, deixando em aberto o julgamento. Mais preocupante ainda, porque nós já temos 2 processos nessa mesma condição. Mas, ao retornar, a gente já tem um bom recomeço dessa condição. Ok. Ok. Também agradecendo aí o doutor Daniel. Vamos, então, em frente. Processo está pauta. Esse aí eu indico, é o processo 0, são 5 zeros, é uma sequência de 5 zeros, 44-2024.8.06. Vem também uma sequência de 4 zeros, é um conflito de competência. Então, é da relatoria minha mesmo. E aqui, julgando, eu estou declarando a competência do juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza para julgar e processar o feito. O Dani, né? Na sequência, o 4.2 é o 00, são 3 zeros, 3553, traço, 13.2023, 2008, 2006, 00040, conflito de competência também. Aqui eu estou dizendo, eu estou conhecendo o conflito para declarar a competência do juízo da 2ª Vara Civil da comarca de Russa para processar e julgar o feito, também por unanimidade. Em seguida vem o processo 0003898-2023.8.06. Vem uma sequência de 4 zeros, conflito de competência. Aqui eu estou conhecendo o conflito de competência para declarar novamente a competência do juízo da 2ª Vara da comarca de Russas para processar e julgar o feito. Vou ver aos processos de relatoria do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Começo com o processo 223, aliás, 233, traço 18, ponto 2024.8.06. Vem aí também uma sequência de 4 zeros, é um conflito de competência. Suscitante o juiz de direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Fortaleza e suscitado o juiz de direito da 7ª Vara da Fazenda Pública, comarca de Fortaleza. O resultado foi conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, no caso, a 7ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza. Doutora Ana Cleide votou nesse processo? Não teve acesso porque a ordem foi mudada. Sim, sim. Eu já li e voto com o relator. Na sequência, também gostaria de a manifestação da Vossa Excelência, mas eu vou primeiramente indicar, é o processo 00.91.2024.8.06, aí vem uma sequência de 4 zeros. Conflito de competência. Suscitando juiz de direito da 4ª Vara da Execução Fiscal da comarca de Fortaleza e o suscitado juiz de direito da 6ª Vara da Fazenda Pública também da comarca de Fortaleza, aonde que foi declarado a competência do juízo suscitado, no caso da 6ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza. Como voto Sua Excelência?
com o relator. Tá certo. Perfeito. Então, por unanimidade. E aí, na sequência, eu vou me referir agora aos votos da doutora Ana Cleide Viana de Souza. Então, indica o processo 0000342.2024.8.06. Aí vem uma sequência de 4 zeros. É um conflito de competência, em que foi dirimido para declarar a competência do juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza para processar e julgar a ação. Essa compreensão foi também seguida por todos os relatores, todos os desembargadores, por unanimidade. Em pauta, pelo sistema do SAG, a minha relatoria, eu vou indicando os processos. É o 00021.76.2007.8.06.0035. É uma apelação, remessa necessária, não é? Aracati, remetente ao juiz de direito da comarca de Aracati, apelante Estado do Ceará. Aqui, nós estamos rejeitando o juiz de retratação, dando por prejudicada a análise dos embargos de declaração. O 2 é o 00-63/72.2017.8.0064/50.001, embargo de declaração. Embargante Mário dos Prazeres Silva Souza, e embargado município de Calcaia. Não é? Aqui, por unanimidade, os embargos foram rejeitados. Na sequência, o processo 00-60.2017.8.06.0167 é uma apelação civil proveniente de Sobral. Então, apelante é o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, e o apelado Francisco Ferreira Gomes. Também por unanimidade. O doutor Tarcísio não tem, não? Então, eu estou voltando pela apelação e realizando necessário, não é negando-lhe provimento. Embargador Tarcísio. Acompanhe o relator. Perfeito. O outro processo é da mesma forma, mas o número é que muda, que é o 000-5465, 04.2007.8.06.1000 ao contrário. Então, o remetente é o juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública, aliás, apelante Estado do Ceará, apelado Alto Abastecimento Santo Antônio, e aqui eu estou conhecendo a apelação e a remessa necessária, mas para negar-lhes provimento. Na sequência, processo também não, né? Do embargador Tarcísio pode manifestar. Perfeito. Então, agora por unanimidade. Na sequência, 0159818.2019.8.06.1000 ao contrário, /50.000, é o embargo de declaração, embargante INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, e embargado Francisco Jackson Teixeira de Souza. Que todos votaram, então, por unanimidade, embargos declaratórios conhecidos e providos. Continuando, é o 063-1571/2023.8.06. Aí vem uma sequência de 4 zero agravo de instrumento.
oriundo da comarca de Caririaçu, agravante, Instituto Nacional de Seguro Social, agravado José Ian Marcelino Silva, e aqui o agravo foi conhecido e improvido, por unanimidade. Agora da desembargadora Lisete, mas ela não se encontra, e aqui eu já passo a página, já vou aqui para o desembargador José Tacílio Souza da Silva. Então, desembargador José Tacílio, começa com o processo 0.200.760.17, 2023.8.06.1000 ao contrário, barra 50.000. Embargos de declaração. Embargante INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Embargado Edinalva Medeiros Brandão Paiva. Por unanimidade, os embargos foram rejeitados. Dando sequência, 063, 1723.2023.8.06, uma sequência de 40/50.001, embargo de declaração civil, proveniente da comarca de Paracauru, que é vara única, embargante José Carlos Venâncio Júnior e embargado Câmara Municipal. Também, por unanimidade, os embargos foram conhecidos e rejeitados. 028.437.2021.8.06.1000 ao contrário, barra 50.000 é o processo que vem na sequência, que é também o embargo de declaração. Embargante é o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, e o embargado é Ronaldo Soares Silva. Também os embargos, por unanimidade, foram rejeitados. 00074-19.8.06.0095, apelação civil. Apelante INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, e apelado Alberto Daniel Rodrigues de Souza. Por unanimidade, os apelos, aliás, o apelo foi conhecido, mas parcialmente provido, sentença também parcialmente reformada. 00986-47.2015.8.06.0035 é uma apelação, é o que vem na sequência, sendo proveniente da comarca de Aracati. 693, exatamente. Aracati. Então, apelante apelado município de Aracati, apelante apelado Francisco Eudes da Silva Souza. O juízo de retratação foi parcialmente positivo, recurso conhecido e desprovido, sentença de primeiro grau mantido, por unanimidade. 0050.19/6/16.2.2021.8.06.0027, apelação civil, proveniente da comarca de Redenção, na sua segunda vara. Apelante apelado Hélio de Souza Sena.
apelado município de Acarape. A solução é que a nulidade do acordo anteriormente proferido pela Câmara do Direito Público foi confirmado e o juízo de retratação positiva, por unanimidade. Agora passo para a relatoria da doutora Ana Cleide Viana de Souza. Então, 000, são 4 zeros, 175, traço 02.2009.8.06.0045, é uma apelação barra remessa necessária. Apelante apelado Vander Lânio de Alencar Feitosa, e do outro lado está o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. A solução: remessa necessária não conhecida, a teor do artigo 496, parágrafo 1º, recurso do advogado do autor prejudicado e apelo do INSS conhecido e desprovido. Na sequência, perfeito. Então, era para abrir, né? Então, se precisar. Né? Então, eu passo agora para minha relatoria, e é o PJE, aonde o desembargador Tarcílio não votou, né? Porque mudou a ordem aqui. Pois bem, eu indico o processo 022 5048-63 ponto 2022.8.06, ao contrário, Frederico Carlos, Fundação Regional de Saúde, a FUNSaúde, e outros, e Carlos Frederico Castelo Branco Sancho. O resultado desse recurso foi conhecido e improvido. O que diz o desembargador Tarcílio? Examinei aqui o voto e eu acompanho, senhor presidente. Pois é, então, por unanimidade, conhecido e provido. Na sequência tem mais um outro, que é o 020.70-49.2022.8.06.0096, Maria Helenise Gonçalves Feitosa e o de Ipueiras. Pois bem, resultado: o recurso foi conhecido e não provido. Já anunciado nas preferências, aquele, né? Já foi. Não tem nesses dois. Acompanha, ele acompanha, inclusive, nos dois. Perfeito. Isso aqui também, como é? Porque já foi, né? Tá certo. Então, processo 0054 435-2020.8.06.0179, município de Uruoca, NP Tecnologia e Gestão de Dados são as partes. Resultado: recurso conhecido e provido. Desembargador Tarcílio. Também pelo conhecimento e provimento do recurso, senhor presidente. Então, mais uma vez, por unanimidade, agora por unanimidade, recurso conhecido e provido. 0051 765 -72 .2020.8.06.0064, município de Calcaia, e a outra parte é Lilian Nascimento Queiroz S.A. Resultado: recurso conhecido
e provido. Desembargador Tacílio. Então, por unanimidade, o conhecimento e provimento do recurso. Na sequência, 300.1309/60.2023.8.06. Aí vem uma sequência de 4 zeros. 4 zeros. Priscila Holanda de Souza. Uma parte e a outra parte é o município do Juazeiro do Norte. Resultado. Recurso conhecido e provido. Desembargador Tacílio, dê uma olhada aí. Então, definitivamente, foi pelo conhecimento e provimento do recurso. 0200650.2022.8.06.0053. É uma indenização por dano material, município de Camusim, e a outra parte, Maria do Socorro da Silva Oliveira. Foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargador Tacílio. Então, por unanimidade, o recurso foi conhecido e desprovido. 025.5534. Traço 65.2020. 2021.8.06. Mil ao contrário. Paulo Renato Félix Ferreira é uma parte, a outra parte é o Estado do Ceará e outros. Resultado. Foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargador Tacílio. Então, por unanimidade, agora, o recurso foi conhecido e desprovido. Agora, acho que é o 9º da pauta. Processo 02, aliás, processo 02.00.488, traço 52, ponto 2022.8.06.0132. Município de Nova Olinda é uma parte. E Companhia Energética do Ceará é a outra parte. Resultado, conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargador Tacílio. Então, o recurso foi conhecido e desprovido por unanimidade. Dando continuidade, 020.1907/02.2022.8.06.0767. Aí vem as partes, né? José Jonas Castro de Moraes e Estado do Ceará. Conhecimento e desprovimento foi a solução aventada. Desembargador Tacílio. Então, o recurso, por unanimidade, foi conhecido e desprovido. 30.05.445.2023.8.06.1000, ao contrário, Manuel Luciano de Freitas Lima. É uma parte, a outra parte é o município, aliás, é o município de Fortaleza. A solução foi, e o resultado foi, o conhecimento e o provimento do recurso. Desembargador Tacílio. Eu acompanho, inclusive já está repleto, né, de precedentes dessa Câmara. Sim, sim. Acompanho, senhor presidente. Pois não. Então, o recurso, por unanimidade, foi conhecido e provido. Da relatoria da desembargadora Lisete, mas ela não se encontra, né? Se encontrasse, a gente estaria aqui, né, desembargador? Não, estava ao seu lado. Estaria ao seu lado. Já telefonar para ela. Tá, aqui, eu fico tranquilo. Pois bem, continuando, né? Só não estou ouvindo aqui é o número, né? Aqui é do próprio Tacílio, Então, é o 026 6780 -24.
2022. Ponto 8. Ponto 06. Mil ao contrário. A matéria é sobre ICMS, não é isso? Miranda, Computação e Comércio Limitado é uma parte. E o auditor fiscal da Secretaria da Fazenda Nacional do Estado do Ceará. Aliás, nacional não, estadual. Né? Auditor fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual do Ceará. A solução desse agravo interno é que ele foi conhecido e desprovido. E aí, doutora Ana Cleide, como vota? Com o relator. Perfeito. Então, agora, por unanimidade, agravo interno, conhecido e desprovido. Na sequência, 00157.2020.8.06.0167. Estado do Ceará é uma parte, a outra parte, José de Souza Alves. Senhor presidente, esse processo eu vou adiar. Vai adiar? Retirando de Então, mesa. está retirando de mesa. Uma observação que a doutora Ana Cleide fez, eu vou... Ok. Registrado o pedido, o processo deve ser retirado. 092-0307-17.2014.8.06 ao contrário, Éder Johnson Silveira Souza e o município de Fortaleza são as partes. Nesse caso aqui, é impedida a doutora Ana Cleide Viana de Souza de participar desse processo. Julgado por mim, presidente. Porque foi julgado por você. Exato. Sim. Já tem todos, por unanimidade, então, recurso foi conhecido e desprovido e, por consequência, sentença confirmada. 021-7146-59, ponto 2022.8.06, mil ao contrário, as partes são Procuradoria-Geral do Estado e Luana Souza Bulhões Almeida. O recurso foi conhecido e desprovido. Na sequência, 017-2808-15.2003.8.06. ao contrário, Regina Lúcia Costa da Silva e Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará, o ISEC, são as partes. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Sentença mantida nos demais termos. Processo 0185533-60. 2, aliás, ponto 2018.8.606, meu contrário. Estado do Ceará, Lana Maria Lopes Nogueira Melo. Também está impedida, certamente porque julgou a doutora Ana Cleide. E o recurso foi conhecido e desprovido. Sentença confirmada, com a solução também por unanimidade. 015-10-73-47.2018.8.06, mil ao contrário, não é? O município de Nova Olinda e outros, e a Companhia Energética do Ceará são as partes. O resultado é que o recurso foi conhecido e desprovido. Não falta botar aqui, não. Pulou, né? Parece. Voltou. Então, desculpe aí, gente. É do 31. Peraí que eu indiquei, vou indicar novamente. 015-1073-47.2018.8.06. Ao contrário, aí aqui.
Eu passo uma parte, desculpa. Então, é esse aqui. Estado do Ceará e José Júlio Freire Nogueira são as partes. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Reexame necessário não conhecido. Por unanimidade. Ainda na sequência, 006783, traço 22.2019.8.06.0059, partes, município de Caririaçu e Fabiana Alves Feitosa. Resultado, recurso conhecido e desprovido, por unanimidade. Ainda na sequência, 015-0898, traço 24.2016.8.06 mil, contrário. Procuradoria do Estado de Ceará e outros de Grande Moinho Cearense são as partes. Solução: embargos conhecidos e providos. Acordo parcialmente reformado, tão somente para aplicar a majoração. 051-005-433-35.2020.8.06.0055, Estado de Ceará e outros. Joênia Cristina Lopes é a outra parte. Resultado: embargo conhecido e desprovido por unanimidade. 0145614.40.2013.8.06 mil, contrário. Estado do Ceará e Lúcia Maria de Almeida Dias são as partes. Solução: recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. 30.16.029-29.2023.8.06 mil, contrário. Meu contrário. Kleber Lopes Moreira, e Detran, né? Departamento de Trânsito, e outros. Também pedido, nesse caso aqui, a doutora Ana Cleide Viana de Souza. Solução: apelação conhecida e desprovido por unanimidade. 315-74.2023.8.06. Aí vem uma sequência de 40. Companhia Energética do Ceará e município de Pacaju e são as partes. Agravo conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida. Agravo interno prejudicado. 3.653.2023.8.06 e uma sequência de 4 zeros. Antônia Dirlane Paz Luz e Estado do Ceará são as partes. Solução: agravo conhecido e desprovido, decisão mantida por unanimidade. 0002705-04.2018.8.06.0064. Município de Calcaia e o Washington Luiz de Oliveira Góes são as partes. Solução: recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida por unanimidade. Por unanimidade, caso a doutora Ana Cleide vote. Com o relator, depois de conversar com o desembargador Tarcílio. Agora sim, por unanimidade, sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. É o 39. É o 39. Aqui agora estou com 40. 311.56-48.2023.8.06.0090. Procuradoria-Geral de Justiça e Companhia Energética já são as partes. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.
Então, 0007010-2018.8.06.0098. Procuradoria-Geral de Justiça. Espólio de Antônio Gaudêncio Anário Braga. São as partes. Remessa conhecido desprovido, sentença confirmada. Por unanimidade. Caso a doutora Ana Cleide vote desse processo. Esse também se trata da mesma matéria, então eu voto com o relator. Agora sim, por unanimidade, sentença confirmada. Quando o recurso foi conhecido desprovido. Então, 08879-35-15.2015.8.06 ao contrário, Cearapi, Apicultura, Produtos Orgânicos Limitada e Estado do Ceará são as partes. Aqui nós estamos aplicando a súmula 18, embargo conhecido de rejeitados. Posso então dizer que foi por unanimidade? Sim. Perfeito. Também aqui é tranquilo, né? Quando vem a súmula 18, né? Do Inácio. Esse seu aqui, eu não estou tendo acesso. 30.01.571, 50. traço 10. Aqui nós estamos no 43, viu? Não tem. 43 já. 10.2023.8.06. Aí vem uma sequência de 4 zeros. Glória Regina dos Santos, Estado do Ceará, são as partes. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada. Na sequência, 020.4868, traço 26.2022.8.06, meu ao contrário, Estado do Ceará e a Elisângela Martins da Silva. São as partes. Realizando necessário apelos conhecidos desprovido. Sentença mantida. Aqui é o número 45. 30.00.989, traço 10.2023.8.06, aí vem uma sequência de 4 zeros. As partes são Expresso Guanabara, S.A., Agência Reguladora de Serviços Públicos, Delegado do Estado do Ceará. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão desprovido. Decisão interlocutória mantida, agravo interno prejudicado. No 46 é o processo 30.00.724-808.2023.8.06. Associação de PROT, como é que é? Não tem tudo aqui. Você quer assistência à maternidade ao infante, senador, proteção e assistência à maternidade e à infância, lá de Senador Pompeu. É uma parte. A outra parte é o município de Senador Pompeu. Recurso conhecido desprovido. O 47 é o 30.004.5-2023.806. Aí vem uma sequência de 4 zeros. Município de Maranguape e a empresa de contabilidade, consultoria, assessoria e planejamento S.A. Aliás, S-S. Recurso conhecido e provido, decisão agravada cassada. O 48 consta o processo 30.2023.8.06.1000 ao contrário. Município de Fortaleza, Procuradoria-Geral do Município. E a outra parte é Marinalva Aureliano da Silva Oliveira. Recurso conhecido parcialmente provido, sentença parcialmente reformada. 49. 0206
182-22.2013.8.06, mil ao contrário. Gilberto Firmino de Souza e o Estado do Ceará são as partes. Embargo conhecido e rejeitado. 50 30 531 -90. Só que um momento aqui, gente. Aqui é o... Então, era 49, né? Não 50. Certo. O número é 30.00531-90.2023.8.06. Estado do Ceará e Ivandete Soares Cavalcante são as partes. Senhor presidente, sim, em relação ao número 50, agravo de instrumento 3.531.90/2023, que Vossa Excelência acabou de anunciar, por algum problema no sistema, ele não foi disponibilizado a Vossa Excelência e a doutora Ana Cleide. Como se trata de uma questão, ao meu sentir, relativamente simples, que é um agravo de instrumento interposto pelo Estado em uma execução fiscal com relação à aplicação das atualizações com relação à Selic, que é aquela emenda constitucional, a 103 de 2021, eu pedi a permissão, Vossa Excelência, para apresentar o voto, se estiver de acordo, a proposta de emenda, se for o caso, a súmula. Trata-se de agravo de instrumento com o pedido de efeito suspensivo interposto em face de despacho que, em sede de embargo de execução, estabeleceu os parâmetros a serem observados pelo setor de cálculos na liquidação do título judicial executado, sob a alegação de que tais parâmetros divergem dos fixados na sentença e prejudicam consideravelmente o ente estatal executado. Possuindo pronunciamento judicial de natureza decisória, é cabível a interposição de agravo de instrumento para se insurgir contra o mesmo, e não obstante tenha sido denominado como despacho, precedente do Superior Tribunal de Justiça. Tendo sido fixado no deciso executado o valor total equivalente a 7 salários mínimos mensais, não é possível a alteração desse valor pelo juiz da execução, sob pena de violação da coisa julgada. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide a partir da fixação do valor definitivo para indenização por dano moral, nos termos da súmula 362. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Em se tratando de consectários legais de questão de ordem pública, impõe-se a reforma de ofício, isso aqui com relação à emenda foi de ofício, do despacho agravado para estabelecer que a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nos valores executados a partir de 9 de dezembro de 2021 incida a taxa Selic, uma vez sem acumular com qualquer outro índice, conforme determinado na emenda condicional 133 de 2021. O 7. Não tendo a reparação do dano material decorrente dos gastos com funeral integrado o objeto original do pedido de execução, não é possível ao juiz de execução de ofício incluir tal parcela. Isso aqui é porque ele pediu que incluísse na execução o auxílio funeral e não foi abarcado pela sentença. Já no curso de incidental de embargos de execução, nos termos do artigo 141 e 492, âmbito do CPC, recurso conhecido e parcialmente provido, despacho agravado, reformado, inclusive de ofício. Esse é o voto. E Ana, como vota? Com o relator. Também sigo o relator. No caso aqui, vamos ao 51, é isso? Então, 30.01, 66, -32,
2023.8.06, aí vem uma sequência de 4 zeros. Município de Aracati e Juliana Romero de Arruda são as partes. Então, agravo de instrumento conhecido e desprovido, decisão interlocutória mantida. Okay? No 52, alguma coisa? Também não tem voto do... Não foi disponibilizado, mas eu acredito que o caso Então, também é possível de entendimento. Na situação do processo da apelação 0050-320-94-2020, a sentença do juiz do primeiro grau foi sem mérito, porque ele indeferiu a inicial, oportunizou a parte a emendar, não fez e ele extinguiu. A questão é rasa assim. Então, está alimentado da seguinte forma: trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu a ação de improbidade administrativa sem resolução do mérito. Na forma do artigo 485, inciso 1 do Código de Processo Civil, em razão do não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial para adequação às alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021, que é aquela da improbidade administrativa. O artigo 321 prevê que, abre aspas, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, indicando com precisão que deve ser feito ou corrigido ou completado. Fecho aspas. Já no parágrafo único do referido dispositivo legal, dispõe que, abro aspas, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso dos autos, o juiz acolhe verificando que a exordial não preenche os requisitos necessários ao seu recebimento, vez que atribui diversos comportamentos aos demandados que não mais configuram atos de improbidade, pois revogados pela Lei 14.230 de 2019, além de não atender os requisitos previstos no artigo 17, parágrafo 6º da Lei de Improbidade Administrativa, determinou a intimação da autora para que adequasse o inicial às mencionadas circunstâncias e à nova realidade material e processual trazida pela Lei 14.230, sob pena de indeferimento. No entanto, o autor, embora regularmente intimado, deixou transcorrer em autos o prazo assinado para emendar a inicial, razão pela qual a peça vestibular foi indeferida e extinta nos termos do artigo 485, inciso 1 do Código de Processo Civil. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. Ok. Doutora Ana, como vota? Como vota? Com relator. Também voto com relator. Esses dois, os 53 e 54, já foram acobertados pela preferência, não é isso? Foram julgados. Mais alguma coisa? Não? Já acabou-se, então? Eu, na verdade, até tenho. Então, acabamos o roteiro da pauta. Quero mais cenário, só cenário. Café, não é? Então, gente, eu só gostaria de registrar, no caso, o passamento do teatrólogo e pesquisador da cultura, Oswaldo Barroso, que hoje, inclusive, é o dia da missa de sétimo dia. Oswaldo Barroso foi um grande pesquisador, inclusive do Cariri. No nosso ICC, Instituto Cultural do Cariri, Sim. Teve uma ampla matéria sobre ele e eu li vários dos membros lamentando. Lamentando a morte. Eu participo do grupo do ICC. Você participa? Eu não sou do ICC. Sim. Eu ocupo a cadeira que era do nome de José Peixoto de Alencar Cortez. José Peixoto. Mas o padre Peixoto, não, né? Não, meu pai... Não, o seu pai. O padre Peixoto lá do Crato, também do Crato. Não, o padre Peixoto era de granito. É o mesmo Peixoto. De granito ali. Tá certo. Joaquim Peixoto de Alencar, padre Quica. Pois bem, então o Oswald, que é filho de um professor de 2 filhos, e também o tio dele era professor,
universitária era o Antônio Girão Barroso, né? Foram professores muito queridos, não é? E vivi como pesquisador mesmo, ele fez curso na França, era meu colega lá da UES também, professor, e era um entusiasta, inclusive com com essas manifestações, banda de pífano, que mais? Aquelas coisas já muito antigas. Maneiro pau, Maneiro pau, tudo isso reizado. reizado demais. Ele tem trabalho. Eu acho que, em segundo lugar, o primeiro morreu, que foi grande pesquisador, foi Gilmar de Carvalho, né? Morreu de Covid. Ele tá com 7 dias. Depois o Oswald, muito bom, pesquisador, inclusive muito ligado ao Rosenberg Caridi, o cineasta. Atrás de Farias Brito. Lá de Farias Brito. Rosenberg é de Farias Brito. De modo que eu fiquei muito triste, porque ele morre aos 77 anos, deixa 26 livros publicados, não é? E uma perda muito grande, porque era realmente um entusiasta, também com o teatro, onde ele tem amplo conhecimento, concurso em Paris, Sorbonne, uma figura muito legal. Gostava muito dele, e uma pessoa que falece aos 77 anos, hoje, com a nossa pós-modernidade, vai embora muito cedo. Vai embora muito cedo. De modo que eu quero fazer esse registro e queria também levar em mãos, porque aí eu me encontrando... Eu também quero fazer um voto. Pois não. Pelo passamento do doutor Darival Bringel, sobre o nosso colega e amigo Everardo Sena II, faleceu irmã da desembargadora Edith. Ele faleceu no sábado à noite. Ontem foi sábado, eu fui para as exequias dele, estive lá com o Everardo, fiquei até 3 horas. Porque foi pouco. O Darival Bringel, que foi presidente. Começou às 12 horas o velório, terminou às 3 horas, encomendaram, e depois seguiu para o Parque da Paz. Eu estava por lá, todo mundo não fui e acompanhei, mas eu queria um voto de pesar para a família e para mandar até para o nosso colega Everardo Lucena, que é o presidente da segunda Câmara de Direito Privado. Pois. Ele é mais novo, ele é 46 e o embargador Edith é 43. Eu posso dizer a idade, porque ela não me cobra. Ele tem Mas é o Bringel médico. Médico, sim, presidente da Universidade. Figura boa demais. Figura muito boa. Aliás, uma família, né? Porque o outro é ligado ao agronegócio, né? Nós somos uma família boa. A família Landim, famílias tem a raiz maior deles é Missão Velha. Missão Velha. Isso é bom. Isso aí me lembra bem, porque ele tinha um tio dele que era muito amigo de meu pai, que eles foram contemporâneos no ginásio do Crato, e depois vieram para Fortaleza, o pai foi fazer direito e ele foi fazer odontologia. Inclusive, a gente chamava doutor Geraldo Brilhante, chamava Veidão, o papai chamava Veidão, e ele disse, Inácio, o primeiro que eu e teu pai foi na formatura do meu irmão, que por incrível era a mãe de Edith, né? Aí naquele tempo não tinha energia do Crato, na década de 30, aí ele disse que ia buscar uma cerveja do restaurante, aí dá a volta e escondiam duas garrafas do canto e empilhou. Acho que com 16 anos quis estudar no Crato. Ele me contava muito isso, eu ria, eu digo, mas desde esse tempo os caras faziam danação. Quando a gente faz qualquer coisa, não é porque admirar, né? Fazia, né, Duval? Pois é. Acomodado. Pois eu fiquei muito triste, porque sabe quando foi que eu vi, rapaz, o Bringel? Mas ele estava sofrendo. Ele já estava, né? Porque ele era do tipo que não ia... Não, ele era otimista demais, não baixava a cabeça, mas estava. Foi um grande presidente. Foi um grande médico, pneumologista, médico humanitário. Tanto é que a esposa dele, ele conheceu quando era chefe do serviço de pneumologia no Pirambu. Ela assistente social e ele médico. Aí conheceram e casaram, tiveram 2 filhas e tudo. Mas ele conheceu elas trabalhando nisso. Depois você dando uma notícia triste. Triste também que o Oswaldo era meu amigo, que era amigo do pai, né? Não, amigo do pai dele. É isso mesmo. A fila anda. E assim anda, assim caminha a humanidade. Assim caminha. E se não vai, empurra. Assim caminha a humanidade. E se não vai, empurra. Pô, tem que ir. Pois, gente, eu fiquei muito feliz, assim, de que a gente, dentro desse clima de muita harmonia, não é? Terminando cedo, viu? Bom, não é? E aí, se a gente pode até ligar, vou até ligar mais tarde,
desejando saúde à Lisete e dizer para ela que não tem problema não. Ali no São Mateus já fui várias vezes com alteraçãozinha, eu estou até com alteração para baixo, né? Pode encerrar, por favor. Então, declaro encerrada a sessão.